Começa agora o programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver. Levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church. Uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver. O profeta do vale. Eu quero viver algo novo. Vem ser feliz. Eu quero viver algo novo. A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Que satisfação poder fazer parte da sua vida, no seu dia a dia, seja agora em casa, no trabalho, em trânsito, onde quer que você esteja, seja na TV, seja através dos nossos canais digitais, sendo ministrados por Deus. Pastor Samuel Henrique, que alegria estar mais uma vez ao seu lado, podendo alcançar tantos e tantos corações nessa audiência que cada vez mais cresce no programa da Nossa Missão. A paz do Senhor Jesus, pastor Renato, a paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado que nos acompanha em diversos lugares do estado do Goiás, do Brasil e também do mundo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue falando ao seu coração através desse programa abençoado da Nossa Missão. Por falar em Deus, ministrar o coração, pastor Samuel, daqui a pouquinho, uma palavra poderosa, gravada direto do altar da Nossa Missão Church Goiânia. Daqui a pouquinho também testemunhos maravilhosos de mudança, de transformação de vidas e, é claro, o momento de oração, que todo mundo já fica ali esperando. A irmã falou, pastor, meu copo com água já fica ali preparado, esperando o momento final da oração. Já tem testemunhos das orações que temos feito aqui, apresentado todos vocês. Então, não sai daí, porque Deus marcou um encontro contigo através deste programa. Por falar em Deus marcar encontro, pastor Samuel, essa semana nós estamos falando de pessoas alcançadas por Deus, chamadas por Deus, e a forma como Deus sempre vai buscar pessoas dispostas, trabalhadores, pastor Samuel. Pastor Renato, o que Deus tem falado aos nossos corações através desses personagens bíblicos é algo poderoso. Falamos sobre Jonas, falamos sobre Gideão. E quem é, pastor Renato, o personagem de hoje? Deus vai falar através de quem hoje? Vamos falar do profeta Eliseu. Eliseu foi encontrado por Deus através da vida de um outro grande profeta, do profeta Elias. E Elias, quando se deparou com a cena de Eliseu, ele estava fazendo o quê, pastor Samuel? Eliseu estava trabalhando, Eliseu estava arando a terra com juntas de boi e naquele momento em que ele estava em movimento, mais uma vez, falando sobre trabalho, sobre movimento, enquanto ele estava em movimento, enquanto ele estava trabalhando, ele recebeu um chamado de Deus. Ele teve um encontro com o profeta Elias, um dos profetas mais respeitados de toda a história da Bíblia, e o profeta lança o manto sobre ele, uma forma de chamar ele para o ministério. Glórias a Deus. E quando o profeta lança este manto, esta unção, né? O manto ali representava a unção. Davi, ele foi ungido por Deus e a partir daquele momento, né, o Espírito de Deus nunca mais se apartou de Davi. Eliseu recebe essa unção, recebe esse chamado, essa presença do Espírito Santo na vida, e ali, prontamente, ele decide fazer um churrasco, né? Queimar as carroças, distribuir carne para o povo. Ele estava dizendo o seguinte, eu vou viver o novo de Deus. O que hoje representa a minha vida, eu coloco diante de Deus em oferta e não tenho para onde voltar. Obedeço o chamado, avanço para viver os sonhos de Deus, que são
maiores do que os meus. E que sonhos que esse homem viveu, pastor? Ele viveu, pastor Renato, grandes milagres. Vale a pena largar tudo como Eliseu abandonou, como Eliseu largou, para viver a direção, para viver os planos e os projetos de Deus. Eliseu se deparou com diversos tipos de problemas e de impossibilidades ao longo da sua vida. Mas como alguém que estava debaixo da obediência, como alguém que estava vivendo o seu chamado, Eliseu viu cada um desses problemas e dessas impossibilidades caírem por terra e milagres e maravilhas acontecerem. Pastor Samuel, vale a pena lembrar algumas das situações que Eliseu encontrou ao longo do caminho, porque essas situações estão na Bíblia para comparar com situações como aqui este irmão, esta irmã está passando agora. Vamos citar algumas? Como, por exemplo, o pastor Renato, a mulher sunamita, que quando viu Eliseu passando, disse: este homem é um homem de Deus e eu vou convidar ele. E ela constrangeu ele a entrar dentro da tua casa e comer pão. Ao fazer esse convite, esse gesto de amor, de generosidade baseada no testemunho de Eliseu, como alguém que, seguindo os passos de Elias, priorizava e investia na sua espiritualidade e intimidade. Quando estava subindo ali ao monte para as suas orações, ele dá esse testemunho e recebe esse gesto de cuidado de Deus através da vida desta mulher. Ao entrar naquela casa, ele se sente constrangido a fazer algo por ela. E ele consegue enxergar dentro de todo um contexto que aquela mulher precisava de algo que só Deus podia dar. Realmente, pastor Renato, aquela mulher, ela tinha um sonho e este sonho estava guardado no mais íntimo, no mais profundo do seu coração. Ela não precisou pedir ao profeta, ela não precisou comentar sobre qual era o seu sonho, qual era a sua necessidade, o que ela precisava. Mas o profeta, debaixo da unção de Deus, conseguiu sondar o coração, o desejo que aquela mulher tinha guardado e liberar uma palavra profética que com certeza mudou totalmente a vida dela. Exatamente, numa terra marcada pela impossibilidade. Ela mesma disse: meu marido já é de idade, já, olha, tem tanta situação, profeta, que envolve isso, não minta para mim. Ou seja, para ela já era um sonho que ela tinha desistido de viver, pastor Samuel. E eu quero chamar a sua atenção nessa hora, você que está nos assistindo. Qual é o sonho que você, ao longo do tempo, deixou esse sonho pelo caminho? Parou de sonhar devido à realidade que te confrontou e mostrou que era impossível para você viver este sonho. Deus está falando contigo aqui agora. As histórias bíblicas são para serem aplicadas à nossa vida. E não existe, pastor Samuel, nenhum sonho que este homem, que esta mulher tenha sonhado que Deus ainda não possa realizar. Aquela mulher já havia perdido todas as suas esperanças, tanto que quando ela recebe aquela palavra, ela diz: não, meu Senhor, não minta para a tua serva. Ela não queria ser enganada, ela não queria acreditar em algo que aos olhos dela era impossível. Mas ela recebeu, ela foi agraciada. No tempo certo, Deus cumpriu a promessa a qual o profeta tinha liberado. Foi exemplos como esse de impossibilidade, em terras e cenários estéreis, que Deus fez gerar através da vida daquele que estava vivendo no centro da vontade de Deus. Vai ter situações lá na frente até mesmo de ressurreição. Ou seja, todos nós que nos dispomos a viver o chamado, a viver as promessas, vamos experimentar na nossa vida de um caminho de milagres. E é esse caminho que nós estamos te convidando a seguir com Jesus, a seguir conosco.
Eu tenho certeza que através da palavra que vai ser ministrada ao seu coração, Deus vai continuar falando contigo. Esta palavra vai gerar milagres para a sua vida, para a sua casa, para toda a sua família. Acompanhe agora esta palavra ministrada pelo nosso pastor Renato Silva, diretamente do altar da nossa missão. A Bíblia diz, o povo começa a murmurar. Moisés, Deus tirou a gente lá do Egito para morrer no deserto. De repente, água. Água. Estavam achando que iam morrer. A água. Irmão, já aconteceu, você está bem cansado, extremo, suando, quebrado, moído, a boca seca. E tudo que você mais quer é se deparar com a água e alguém chega e te dá aquela jarra. Você vai tomando assim, igual você toma um vinho. Ou suco de uva, para quem se escandalizar. Só quando eles foram com toda essa sede na água, a Bíblia diz que a água era amarga, águas de Mara. Esses dias um irmão entrou no meu carro e ele estava com muita sede. A correria, ele entrou no carro, estava com muita sede. E ele viu uma garrafa dentro do carro. E quando ele olhou a garrafa, ele falou: meu Deus, e parece até a minha garrafa. É a minha garrafa, é a garrafa que eu coloco água. Ô irmão, na sede, do jeito que veio, voltou a água. O outro irmão estava no volante, pastor Samuel, falou: o que foi, meu filho? Ele falou: não é água não. Acho que depois vai ter que cortar essa televisão. Meu carro quebrou num lugar, irmão, não tinha banheiro. E eu esperando o seguro não chegava. Jesus, que desespero, o que eu faço? Não, pai, vou sair aí fora, Deus me livre, alguém passa, vê o pastor. Uma garrafa. Isso foi no dia anterior. Os irmãos foram buscar o carro, irmão. A garrafa. Ai, igual que eu coloco água. Dá para imaginar a decepção? Pastor Samuel, como um bom baiano, mandou um vídeo rindo que chegar chorava. Falei: pastor Samuel, que maldade. KKKKK. Eu falei para ele: pelo menos é ungido. Falei: meu Deus, pastor Samuel, você é demais. O povo foi, irmão, colocou água para fora, igual o irmão colocou. É amarga. Isso não resolve meu problema.
Sabe o que diz a ciência? E todos os estudos daquela região de Mara? Magnésio de potássio. Já tomou aquele Magnavita? Aquele leite? Faz um bem, né, irmão? Limpa tudo, né? E é docinho, maravilhoso, é? Não. Amargo, amargo, amargo. Eu era criança e minha mãe dizia: meu filho, bebe porque é para o seu bem. Mas mãe, tá horrível. Bebe porque é para o seu bem. E quando eu dava muito trabalho, ela conseguia aquele jeitinho de mãe, pega a boquinha assim, né, irmão? Segura a mãozinha aqui, né? E delicadamente coloca o remédio. Você até tenta fazer um gargarejo aqui para ver se volta, mas depois você cansa e engole. Por quê? É amargo, mas sara. Você consegue imaginar 5 milhões de pessoas andando no deserto sem higiene nenhuma? O tanto de doença que vai acumulando numa época que a medicina não tinha, mas nem de perto. Os medicamentos, o nível que tem hoje. Aquele povo estava todo contaminado, irmão. Aquele povo estava todo doente. E o que é que aquele povo precisava? Se não de uma água com magnésio de potássio, se não de uma água amarga para fazer a purificação de tudo aquilo. Só que eles não entenderam que era amargo, mas sarava. Eu já passei por desertos na minha vida, que eu fui com a cara na lona, e eu dizia: por que, Senhor, esse amargo? Eu sou seu filho, Senhor. Lá na frente eu entendi que se eu não tomasse aquele amargo, eu não poderia chegar aonde Deus queria que eu chegasse. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Deus hoje está falando contigo nessa palavra. Esse momento amargo está te ensinando. Esse momento amargo está te curando. Esse momento amargo está sarando as feridas do teu coração. Esse momento amargo está te fazendo dar valor ao que realmente tem valor. Esse momento amargo está te ensinando, está te fazendo enxergar muita coisa. Você precisa desse momento amargo para viver o doce que Deus tem. O que é que adianta chegar na terra prometida doente e morrer? Então tem que tomar um remédio amargo no meio do caminho para chegar lá na frente sarado. Se Deus não permitisse o deserto na sua área sentimental, você não viveria o relacionamento que Deus já tinha preparado para você. Porque enquanto a coisa está dando para levar, vai levando, vai levando, vai levando. Mas tem hora que você tem que encarar o remédio para você ser sarado. Tá amargo, não presta. Moisés, eu já sabia que a água era amarga. Eu já sabia que meu povo ia chegar nela. Mas era necessário que eles tomassem. É necessário. É necessário. A Bíblia diz, aqui eu termino,
o Senhor mostrou uma árvore, lançou essa árvore nas águas. As águas se tornaram doces, e ali Deus os provou, deu estatuto e ordenança para eles. E o Senhor disse: eu sou Deus que saro vocês. E o Senhor disse naquele momento: Ele mandará calassuriandarás. A partir de hoje, Moisés, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se inclinares os teus ouvidos aos mandamentos, guardar todos os estatutos, nenhuma das enfermidades eu porei sobre vocês, aquelas que eu pus sobre o Egito, porque eu sou o Deus que te sara. Esse tempo amargo é o tempo da cura. Esse tempo amargo é o tempo que Deus está colocando as coisas no devido lugar na tua vida. Esse tempo amargo é o tempo do remédio. Mas hoje Deus se revela e disse: a partir de hoje, você estiver atento aos meus mandamentos, se você guardar os meus estatutos, seguir a minha direção, nunca mais você vai adoecer de novo. Eu estou curando, eu estou te curando, eu estou sarando a tua área, não só física, não só sentimental, emocional, mas também espiritual, diz o Senhor que te sara. Eles levantaram ali das águas de Mara e seguiram um pouquinho. E lá na frente já estava esperando eles. As palmeiras e as fontes de águas doces. Sabe o que Deus está dizendo? Esse amargo é temporário, as fontes já estão aí na frente. Esse remédio, é só um gole. As fontes e as palmeiras é aonde você vai deitar para descansar. Porque o Salmo 23 fala que vale é lugar que a gente anda ainda. Se eu andasse pelo vale, andasse, deserto a gente está andando, deserto a gente está passando, mas o lugar definitivo que Deus tem é deitar-me faz em verdes pastos, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera a minha alma. Deus está dizendo: está chegando o tempo do refrigério, está chegando o tempo do pasto verde, está chegando o tempo das águas tranquilas. Suporta o processo, avança porque eu sou contigo, avança porque eu transformo tudo que precisa ser transformado no teu caminho, na tua vida, diz o Senhor que te sara. E alas Libaramando que a surianda rácia. Deus está quebrando obras malignas no meio das famílias. Agora Deus está quebrando. Vai, igreja, com a autoridade de Deus, levanta as tuas mãos santas, sem ira e sem contenda, e vai declarando palavras de ordem agora, que todo mal sai da tua casa. Sai da vida daquele moço, sai da vida daquela moça agora. Vai falando com a autoridade de Deus. Tem exércitos de anjos saindo daqui agora com ordem de Deus.
em cima das tuas promessas, em cima das tuas palavras, em cima da tua autoridade de filho de Deus. Agora os anjos estão saindo agora, está entrando em casa, em comércio, está entrando em cidades, está entrando até em países, está entrando até em países. Está entrando agora na Itália, está entrando agora nos Estados Unidos, está entrando em Portugal, está entrando em São Paulo, está entrando na Bahia, está entrando no interior do Goiás. Deus está mostrando bandeiras de estados. Maranhão, Rio de Janeiro, Brasília, Distrito Federal. Deus está dizendo: eu estou indo lá agora, filho. Eu estou indo lá agora. Começa a ver pelos olhos da fé. Começa a ver a libertação. Começa a ver a prosperidade. Começa a ver o destravar. Quem sentir de levantar, levanta. Quem sentir de pular, pula. Quem sentir de pegar no irmão, abraçar, liberar uma palavra sobre quem está na direita, esquerda, atrás, na frente. A glória de Deus toma casa. A glória de Deus toma casa. A glória de Deus toma casa. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da unção, unção. Seja batizado agora pelo Espírito Santo. Recebe variedade de línguas. Fale em línguas estranhas agora. Fale em línguas estranhas. Deus está batizando. O Espírito Santo está batizando. O Espírito Santo de Deus está batizando. Da glória. Suas línguas vão embolar. Línguas estranhas agora. Línguas repartidas. O mesmo Espírito do dia de Pentecostes está na tarde da bênção, na nossa missão. O Espírito Santo de Deus. Adora. Dá glória a Deus. Abraça essa pessoa do teu lado. Seja cheio do Espírito Santo. Diga para ele agora: seja cheio. Seja cheio, seja curado, seja sarado, seja renovado, seja batizado agora. Recebe dons espirituais. Recebe dom de cura agora. Recebe dom de profecia. Recebe agora dom de visão, dom de revelação. Um minuto só para você adorar. Um minuto só para você falar em mistério com Deus. Um minuto só para você ser cheio. Ele está trazendo à existência o que não existe. O haja de Deus está aqui. Haja crescimento, haja prosperidade, haja amor, haja paz, haja agora comunhão, haja agora crescimento, haja agora unidade, união, haja agora. Dá as mãos um para o outro. Tem uma transferência de unção aqui. Dá as mãos um para o outro. Uma grande corrente de oração. Vai sacudindo a mão desse irmão, dessa irmã agora. Recebe vida com abundância.
Recebe vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Recebe agora, recebe agora. Novidade de vida, novidade de vida, novidade de vida, novidade de vida. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande. Levanta a mão desse vencedor pro céu. Um instante, recebe essa unção se materializar. O meu Deus não faz pela metade. Eu não vou viver uma parte. Por completo Ele fará. Eu vou viver A totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Que palavra maravilhosa nós ouvimos Deus falar. E você tem a oportunidade de ouvir essa palavra presencialmente. Na próxima quinta-feira, 19h30, nós temos a Quinta Profética. E você vai poder ali, diante do altar, receber as mais ricas bênçãos espirituais e materiais. Pastor Samuel, a cada culto uma verdadeira festa do céu na terra. É um Pentecostes, é a presença de Deus alcançando milhares de pessoas. Eu tenho certeza que se você se levantar nesse propósito, dizendo, eu vou na nossa missão, eu vou lá porque eu quero ouvir esta palavra, eu vou lá porque eu quero ouvir a voz de Deus, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma, porque a palavra de Deus nos traz direção que muda a nossa vida. Um lugar onde o Espírito Santo de Deus tem liberdade e você vai poder adorar ao Senhor da sua forma. Você vai adorar a Deus ali do início ao fim, sentindo aquela presença poderosa, aquele arrepio bom, né, da presença de Deus. Por falar em sentir, eu quero nesse momento soltar aí, pastor Samuel, vários testemunhos de homens e mulheres que ouviram a palavra, ouviram falar, né, de Jesus e vieram até a presença, até a casa de Deus e agora já estão contando as novidades de vida. É isso mesmo, pastor Renato. Nós estamos vivendo grandes milagres e você pode conferir agora através de histórias reais. Famílias que estão sendo restaurados, casamentos que estão sendo restaurados por Deus, restituídos por Deus, portas que estão sendo abertas. Confere agora esta história e esse testemunho. Deus é Deus lá em Curitiba, Deus é Deus lá em Salvador, Deus é Deus em Goiânia, Deus é Deus nas nações, porque Deus diz, não é aqui, é lá. Deus é Deus também na vida de Rafael. Eu te marquei, filha. Pediram a tua alma dentro de um terreiro em Salvador, num lugar chamado Imbuí. Só que Deus diz assim, a
40 anos atrás, eu já tinha decidido sobre a tua história. Eu já tinha decidido, Ebaracala sobre Andarrácia, que você viveria para fazer a diferença e vai fazer. Por isso que eu já fechei sua sepultura. Não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco. Só que o Senhor diz assim: agora é tempo de vida com abundância. Se achega a Deus, Ele se achega a ti, para te fazer viver coisas grandes e firmes, coisas extraordinárias. Deus marcou esse encontro aqui hoje contigo, e Ele diz assim: como eu escolhi o filho da Catarina, Eliseu, para ser o seu pai. Eu sou um pai perfeito, eu sou o pai presente, eu sou o pai que zelo, que cuido de ti, e faço o que ninguém pode fazer. Seus sonhos vão ser realizados. A história não acaba em você. Depois de você tem descendência, diz o Senhor. Dá um abraço nela aqui, Andréia. Enquanto a igreja dá glória, aleluia. Enquanto a igreja... Te amo, Deus. Sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, sua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és. eu vivo na bondade de Deus. Erga a tua voz e diga: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho. Eu cantarei a bondade de Deus. Você pode levantar sua mão e dizer isso agora, vai, bem forte. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Com as mãos levantadas, diga bem forte:
és fiel em todo em todo tempo tu és santo, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Mais uma vez, solta a tua voz, diga: és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és santo, com todo fôlego que tenho, eu cantarei. Só quem pode dar glória a Ele, só quem pode adorar Ele. Aleluia! Mantenedores são empresas que têm o compromisso de investir no reino de Deus, na propagação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Falo agora da Nouvem. Nouvem, suas pernas saudáveis, especializado em angiologia vascular. Dr. Marcos Vinícius Cerqueira está com uma linda equipe que ali estará tratando das suas pernas, para as suas pernas estar cada vez mais saudável e garantir para você uma melhor qualidade de vida. Tratamento vascular, doenças como lipedema, que hoje a gente tanto ouve falar e que prejudica, gente, são dores nas pernas, os mais diversos males, enfim, Nouvem Pernas Saudáveis. O telefone é esse aqui e você faz o contato, usa o cupom Nossa Missão. Pensou em construção, pensou na Léo Construções. O irmão Léo, ele tem uma equipe altamente técnica, capacitada e com compromisso para cuidar da sua reforma, da sua construção. Léo Construção, esse nós indicamos. O telefone está aqui. Entre em contato e faça o seu orçamento. Vamos falar sobre moda feminina. Ana Fara é mais do que uma marca de moda. É se vestir com feminilidade, com propósito e com autoconfiança. Marque e grave esse nome. O telefone está aqui. Entre em contato, conheça as coleções para que você, mulher de Deus, possa estar cada vez mais bem vestida. Ana Fara, a melhor carne de sol do Goiás você encontra no restaurante Cabeceira. A carne do sol do Cabeceira é de longe, a carne do sol mais desejada que nós temos aqui em Goiânia, no setor Negrão de Lima, aqui no endereço que você acompanha nesse momento, neste telefone, que você pode tirar qualquer das suas dúvidas e principalmente fazer a sua reserva para estar comemorando essa data especial ou aquele almocinho e aquela janta caprichada. Carne do sol do Cabeceira, a melhor. Soluções financeiras é no Goiás Bank. Empréstimos, seguro, abra a sua conta e tenha os melhores serviços financeiros através do Goiás Bank. Acesse aqui, está o endereço do Goiás Bank, o telefone para contato, para que você possa abrir a sua conta e tudo é digital, sem burocracia. Dinheiro na mão, serviços financeiros de qualidade, Goiás Bank. O salão de beleza mais tradicional do Centro-Oeste. Estamos falando do Letouche. Letouche é uma verdadeira grife da beleza, tanto feminina como masculina, através da barbearia Letouche. E também
com a Letícia Tavares Joias, vira um verdadeiro complexo de beleza e de bom gosto. Letouche, pensou em beleza? É a grife do Centro-Oeste. Você, mulher, cada vez mais bela é na Miss Make. Maquiagem com qualidade, com requinte, com bom gosto, com uma consultoria completa em cada loja, onde você vai descobrir exatamente o seu tom, os melhores produtos, os mais adequados para a sua pele. Estamos falando da Miss Make, uma loja abençoada, com franquias espalhadas nos mais diversos lugares de Goiânia, Goiás e de todo o Brasil. Miss Make, maquiagens. Quantas histórias emocionantes, Pastor Samuel. Eu fico sempre muito tocado quando assisto testemunhos, quando ouço a trajetória de homens e mulheres que foram alcançados pela transformação de Deus. Sucesso, nós vamos acompanhando aquele antes e depois e nos maravilhando com a grandeza do poder de Deus. Exatamente, breve o testemunho contado aqui será o seu. Deus não ama um filho mais do que o outro, Pastor Samuel. A diferença está na nossa fé. O que fazia Jesus elogiar alguém, Jesus maravilhando-se, era a fé. Fé gera ação gera milagre, então levanta daí e vem para a presença de Deus. Quinta-feira é dia de quinta profética. Eu estou na expectativa de te receber com um abraço. Com certeza Deus vai falar contigo através da palavra e nós queremos também orar por você e acompanhar de perto o milagre que Deus vai fazer na sua história. A próxima quinta-feira já deixa esse compromisso marcado. Não tem um compromisso mais importante do que o compromisso com Deus. Rua Cícero, número 75, o setor é o Jardim Atlântico, em Goiânia, atrás ali do frigorífico Goiás, da Avenida Rio Verde. Você é o nosso convidado, estaremos na ponta do altar, sendo instrumento de Deus para as vossas vidas. Vamos orar nesse momento tão aguardado. Já tem gente aí com um copo com água, com fotografias, o celular, com causas impossíveis, enfim. Esse é o momento em que nós oramos em intercessão e em concordância. E como o Senhor Jesus ensinou, o que a igreja liga aqui na terra será ligado no céu. Tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. A hora é agora. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, eu quero alcançar agora os corações através da Tua presença. Que o Senhor possa entrar dentro deste lar, que o Senhor possa alcançar esta família, que o Senhor possa alcançar este coração com milagre extraordinário. Deus, pessoas que precisam viver uma mudança de vida, pessoas que se encontram cansadas de enfrentar esta luta, de enfrentar esta dor, este processo. O Senhor não escolheu esta mulher para sofrer, esse homem para sofrer. É por isso que nós profetizamos uma virada de Deus sobre esta vida. Alcança agora, Senhor, cada necessidade que está sendo apresentada diante de Ti. Causas na justiça, casamentos, filhos e filhas. Deus, pessoas que estão clamando, pedindo uma porta aberta, pedindo um socorro, e o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E por isso eu quero liberar uma palavra profética agora. Eu profetizo que antes desse ano terminar, esta situação será resolvida. Deus. Eu profetizo que Aleluia. antes desse ano terminar, o Senhor é o Deus que vai trazer alegria ao teu coração e você vai cantar o hino da vitória e contar o testemunho da grandeza e do poder de Deus. Recebe aí em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Fique na paz que excede o entendimento. Receba o ânimo, a força, a fé necessária para estar na presença de Deus, para viver
as lindas promessas que Ele tem. Um beijo no coração, Jesus te ama e nós também. Até amanhã. O programa Nossa Missão. Nossa Missão. Com o pastor Renato Silver, levando a palavra de vida aos corações. Um programa da Nossa Missão Church, uma igreja missionária cuidando de vidas. Direção-geral, pastor Renato Silver, o profeta do Vale. Vem ser feliz.